Beleza? E aí, pessoal? Aula 3 do canal, português ainda, e a segunda aula sobre sintaxe. Mesmo passando dessa maneira que eu estou fazendo, rapidinho, ainda tem muitos assuntos importantes que é preciso dar uma passada, principalmente em sintaxe. Ainda vou falar sobre pelo menos mais 3 ou 4 aulas sobre sintaxe ainda. Um trecho dessa aula, inclusive, vai ser dividido em duas, né? Vai ser a aula 4, vai ser orações subordinadas substantivas. E nessa eu vou falar principalmente das coordenadas e subordinadas adverbiais. E eu vou falar das adjetivas, porque elas são rapidinhas. Eu não coloquei elas no slide, mas elas são simples. Beleza. Orações coordenadas e subordinadas. Então, vamos lá. Antes de começar a aula mesmo, uma noção, acredito que todo mundo já tem, mas bom relembrar. O que são orações? Oração, você vai lembrar para mim, é sinônimo de verbo. Se não tiver verbo, até pode expressar um sentido completo, mas não vai ser oração, portanto será um outro assunto, será outra coisa que não orações coordenadas e subordinadas não vai encaixar nesse assunto, ok? As orações coordenadas, vamos começar por ela. Mas antes de mais nada, como é de praxe, noções gerais, certo? Me acompanhe lá na parte de cima do slide. Orações coordenadas, como vocês podem ver, elas são autônomas, diz ali no slide, pelo menos. As assindéricas, sem conjunção, e assindéricas. Não vou explicar isso agora porque já é o slide seguinte, certo? Aqui tem os tipos de orações sindéricas, que são as com conjunção, aditiva, adversativa, alternativa e conclusiva. Tem as subordinadas, as substantivas, que como eu disse, é outra aula, até porque, como vocês podem ver, são vários tipos, adverbial também, por isso que só daria para eu falar um dele. Por que eu estou dando, porque apesar do quadro estar com a substantiva primeiro, eu estou dando primeiro as outras? Porque elas são mais simples, primeiro. E porque eu estudei primeiro elas. Apesar desse quadro estar invertido, por assim dizer, eu estudei primeiro as adverbiais. Elas são mais simples, indicam circunstâncias, né? Como dá para ver pelo quadro. E elas já vão servir de base para que localizem as outras que, sim, são mais difíceis e são mais importantes também. E aqui tem as orações reduzidas, que, igual às substantivas, ficará para uma outra aula. De infinitivo, gerúndio ou particípio. De novo, outra aula. Beleza. Comecemos pelas orações coordenadas. A sindérica, como você pode ver no quadro anterior, elas são sem conjunção. As conjunções, eu vou te mostrar algumas, mas repare que, preste atenção que conjunção significa que existe um termo responsável por ligar as duas orações. Um termo aditivo, um termo conclusivo, depende do caso. Mas nas assindéricas, essa ligação não existe e a divisão entre as orações vai ser feita pela vírgula. Aqui tem um exemplo, muito simplesinho, mas como você pode perceber, são 3 verbos, logo, são 3 orações. Raspou, achou, ganhou. Não existe nada ligando as orações, salvo a vírgula. Nesse caso, ela é assindérica. Ela é mais simples, fácil de localizar, inclusive, e não sem razão também, a que menos cai em concurso. Então, eu fiz pouca coisa sobre ela mesmo. Vamos para a próxima. Eu não coloquei um nome, mas como aqui eu já estou listando certas conjunções, você já pode perceber que essa é a diferença, ok? As coordenadas sindéricas, existem conjunções que fazem a ligação entre uma oração e outra. É na conjunção que você vai fazer o corte de dividindo. Tal oração é daqui até aqui, tal oração é daqui para cá, e ali no meio vai estar a conjunção, ok? Sabem aquele papo de que eu não gosto de português, que português tem muita exceção? Então, eu não gosto nem desse papo. No começo eu até era um desses de falar isso, mas superei e percebi que muitas das exceções acaba sendo a gente que cria macetes que acaba colocando. Onde é que eu quero chegar? Que apesar disso, apesar de tudo isso que não existem tantas exceções em português, é a gente que acaba colocando, mas nesse caso existem. Eu coloquei ali as conjunções que representam essas exceções, certo? Eu gosto também do raciocínio de que, para você identificar se uma conjunção é aditiva ou alternativa, que você faça uma substituição, mas essas conjunções que eu coloquei, elas são especiais. Certo? Primeiro, as aditivas, como o nome já diz, elas indicam adição, soma.
João viajou e comprou 2 sapatos. Perceba, as duas orações podem ser divididas. Lembrando que o fato do sujeito estar na primeira oração e depois ficar oculto na segunda é mero recurso estilístico, não prejudica, não tornou a oração subordinada. João viajou, oração 1. João comprou 2 sapatos, oração 2. Eu juntei as duas, por uma adição, no caso o E. Certo? A princípio de conversa simples. Por que eu falei que essas conjunções que estão aí na sua frente, elas representavam exceções? Porque, em regra, as orações aditivas não vão poder ser divididas por vírgulas. Mas, entretanto, todavia, o E, ele admite. Qual é esse caso que o E admite? Que nesse caso, por exemplo, João viajou e comprou 2 sapatos. Quem é o sujeito de viajou? Do primeiro verbo? João. E quem é o sujeito de comprou? Novamente, João. Eu não posso dividir. Sujeitos iguais, vírgula, jamais. Vou repetir. Sujeitos iguais, vírgula, jamais. Existem casos em que o sujeito vai ser diverso e nesse caso a vírgula vai ser, grave bem, facultativa. Quer dizer o quê? Que se a vírgula estiver lá na questão e te propuserem para você tirar, ou o contrário, se não houver vírgula e você perceber que os sujeitos são diferentes, você pode colocar sem grandes problemas, ok? Só uma dica, quando você estiver escrevendo, essa vírgula facultativa, evita, deixa o texto mais leve, quanto menos vírgula, melhor. É claro, sem esquecer das vírgulas obrigatórias, né? Segundo, as orações alternativas indicam alternância, que existem 2 opções. Ou vou viajar, ou ficarei em casa. Certo? Perceberam que eu usei 2 ou? Ou vou viajar, ou ficarei em casa. Eu poderia colocar também um só. Viajarei ou ficarei em casa. E aí eu já entreguei para vocês a exceção do ou. As alternativas geralmente são conjunções que vão vir em pares. Ou, nem, essas coisas assim, ok? Entretanto, o ou é o único que vai vir, tanto em pares, ou, como ele também pode vir sozinho. Esse é simples, fácil, rápido. Atenção que quando o sujeito for alternativo, a concordância vai ser só com um deles. Maria ou João viajou. Porque só um dos dois viajou. Os dois não viajaram. Ok? Beleza. Passando. Adversativas. As adversativas, já linkando com as conclusivas, elas podem ser deslocadas. O que isso quer dizer? Que existe o lugar que é por direito delas, que vai ser entre uma oração e outra. Tô muito falando de viajar, né? Comprei, também tô falando muito de comprar, querendo ser servidor público, né? Viajarei, mas estou sem dinheiro. Tá vendo porque eu quero ser servidor público? Viajarei, mas estou sem dinheiro. Em alguns casos, as adversativas, aliás, em qualquer caso, adversativas e conclusivas vão poder ser deslocadas. Exceção. O mais, quando se fala de adversativas. Mas ele pode ser substituído por porém, só que se eu quiser deslocar, eu não poderei, eu terei que substituir por porém. Eu poderia tirar ele desse lugar que eu coloquei, viajarei, mas estou sem dinheiro, e jogar ele para o outro lado, para após o verbo. Viajarei, estou sem dinheiro, porém. Não existe a possibilidade de eu fazer esse mesmo lance com mas. E essa é a exceção. Se for qualquer outra conjunção adversativa e te propuserem o deslocamento dela, tudo bem. Agora, se for mais, marca a questão como errada, que isso não é possível, ok? Uma coisa também. Esse caso de deslocamento é um caso onde se usa os 2 pontos. Por exemplo, viajarei, vírgula, mas estou sem dinheiro. Quando você deslocar, essa vírgula torna-se um ponto e vírgula e o porém vai ficar isolado por vírgulas lá depois do verbo, ok? Vai ser uma serventia dos 2 pontos, explicarei depois em outro vídeo melhor. As conclusivas, ou como eu já disse, elas, igual à adversativa, podem ser deslocadas. Nesse caso, todas podem ser deslocadas. A exceção nesse caso é o pois, mas é o contrário do mas. Enquanto mas não pode ser deslocado, o pois tem que ser deslocado.
Se ele não for deslocado, ele vai ser uma conjunção explicativa. Certo? Ali eu coloquei o nome também ilativas, que é um sinônimo. Eu já vi em uma ou duas questões, mas fica aí mais a critério de curiosidade, que se te perguntarem, encontre a conjunção ilativa ou algo do gênero, ele está procurando uma conclusiva. E as explicativas, a exceção é que não tem exceção. Lembrar só do pois, que o pois, quando ele estiver sendo na posição padrão dele, antes da segunda oração, ele vai ser explicativa. Deslocado depois do verbo, vai ser conclusiva. Tchum, sem problemas, ok? As coordenadas, lembre-se disso, relembrando, né? Que elas são autônomas. Não quero dizer que não haja dependência semântica. Uma frase ser retirada da outra vai mudar, de certa forma, o sentido, a coerência do texto, sim. Só que elas não têm dependência sintática, que é o caso das subordinadas. Orações subordinadas. Agora as orações adverbiais. Por final eu falo das adjetivas, rapidinho vocês vão ver. Eu grifei 3 delas aqui. Essas 10 são os principais tipos de conjunção. Notem que eu sublinhei esse 10º tipo aí, que são as conjunções integrantes, case, que elas introduzem as orações substantivas. Lembrando, vídeo seguinte, ok? Por que eu grifei essas duas? Porque são os tipos mais complicados, vamos dizer assim, de se localizar. E, vez ou outra, eles se confundem um com o outro. Ok? A minha dica para isso é bem simples. Ao final do slide, aliás, acho que no slide seguinte, eu já coloquei um negócio um PDF do professor Elias Santana do Gran Concurso. Ótimo professor, aliás. Que lá ele lista, dentre outras coisas, diversos conectivos. Decorar os conectivos vai ajudar? Não exatamente, mas já é uma âncora. O que eu faço, por exemplo? Eu decorei alguns dos conectivos, não todos, verdade. Mas, quando eu fico em dúvida, eu uso eles, faço uma substituição. Porque, em tese, eles são simples, em tese, mas a banca, vez ou outra, pega uma conjunção que seria consecutiva e joga como comparativa. Tem um caso muito comum mesmo do como, que o como ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo e, se eu não me engano, ele pode ser proporcional também, ele tem 3 funções. Ou seja, nesse caso, você lembrar das 3 funções não vai ajudar tanto, entendeu? Você tem que mais prestar atenção no sentido delas, que é relativamente simples. Mas, de novo, ajuda você decorar 1 ou 2 conectivos de cada espécie. Causais, como o próprio nome já diz, eles indicam causa. Consecutiva, eles indicam consequência, que o segundo ato é uma consequência do primeiro, ok? Condicionais, de novo, o nome já diz, indica condições, que acontecendo um evento, outro vai acontecer. Se não acontecer, o segundo evento também se torna inócuo. Comparativo, como o próprio nome já diz, indica uma comparação, que miava como o gato da madrugada. É uma frase estranha que eu inventei. E tem as conformativas, mais simples, por incrível que pareça, apesar de ser tão simples, eu já vi uma questão falando delas. As concessivas, que essas, vez ou outra, você vai ser instigado a confundi-la com as adversativas, porque, em parte, elas têm realmente o mesmo sentido. Só que as adversativas, é dito que elas são, além do fato de serem orações coordenadas, né, não tem dependência, elas são a negação mais forte. Estava chovendo, embora eu tenha ido à praia, entendeu? Estava chovendo, mas eu fui à praia. É uma coisa, de certa forma, mais forte. Concessivas, temporais, indicam o tempo. Finais e proporcionais. Alguns autores, finais, finalidade, né? E proporcionais indicam a proporção, na medida que, na medida em que. Certo? Alguns autores ainda apontam outros tipos de orações, mas essas são as mais cobradas, ok? Lembrando que elas são orações adverbiais. Logo, elas indicarão sempre circunstância, ou seja, vão estar ali ao redor do verbo, de certa forma, ok? Por fim, ali tem as integrantes. Eu trouxe alguns exemplos desses negócios para vocês darem uma lida e identificarem qual é o caso.
Aconselho darem uma olhada nisso um pouco antes, darem uma revisada no que for possível, fazendo as questões, não sei, e dê uma olhada nisso daqui. Darei 5 segundos. Pausa aí, galerinha, e tenta ver o que cada oração é. Qual o tipo dentro daqueles 9 primeiros, ok? Bom, feito isso, né? Pensando que você já resolveu. Fui à praia conquanto estivesse chovendo. Lembram daquela dica que eu disse para substituir? Eu, no caso, quando eu quero substituir uma concessiva, e aí já estou dando a dica que é concessiva, eu substituo por embora, que é o que eu decorei mais fácil, certo? Fui à praia, embora estivesse embora estivesse chovendo. Erro gramático? Erro de sentido? Não. Nesse caso, já que a troca foi perfeita, então é uma concessiva. Uma dica: com quanto e por quanto. Com quanto, esse C é de concessão, por isso que ela é uma conjunção concessiva. Por quanto, o P é de porquê, porque ele é causal, certo? Esse outro, acredito que vocês também não vão ter dificuldade. Nesse caso, é uma oração coordenada. Olhe, por exemplo, que tipo, eu fui à praia, estava chovendo, tem um sentido completo, terminam-se em si mesmo, mas juntas elas têm um sentido. Se são perigosas juntas, imagine juntas. Aí, a adversativa, que é uma contradição. De novo, olhem a comparação. Primeiro exemplo é uma oração que ela é concessiva, logo ela é uma negação um pouco mais fraca da outra. Já a segunda, ela é uma oração coordenada, sem dependência semântica, sem dependência sintática com a outra, e ela tem uma negação mais forte, uma adversidade mais forte, se preferem assim. Ok, passando para o exemplo 3, gritou tanto que ficou rouco. Beleza. Passando, primeiro, uma observaçãozinha. Se você passar um traço, por exemplo, depois do tanto, entre o tanto e o que, você vai perceber que tanto e que, neste caso, eles têm o mesmo valor semântico. O nome disso é correlação comparativa, que é quando dois termos têm o mesmo valor, entendeu? Duas conjunções que elas se completam. Nesse caso, por exemplo, o que ele não pode ser substituído. Entendeu? Não dá para substituir por o qual, ou aquela comparação que tipo, isso gritou tanto isso, não faz sentido, entendeu? Porque ele está ligado ao tanto que ele não vai ser substituído, ok? Beleza. Gritou. Fulano gritou. Pronto. Fulano ficou rouco. Ficou rouco. E é isso. Mas só que, nesse caso, é uma indicação de consequência. Qual foi a consequência dele gritar? Ele gritou bastante. Ele ficou rouco logo em seguida, ok? Pronto. Consecutiva indica consequência. Essa quarta aí é um trechinho de um poema que eu já vi uma vez. Não me lembro bem dos autores, tenho esse problema, esqueço os autores, mas bem, mal de concurseiro, que só quer lembrar do assunto, esquece quem foi que escreveu. Beleza. Se tu me amas, ama-me baixinho. Isso é o quê? Olhando lá para a tabela. Isso é uma causa, uma consequência, por acaso? Creio que não, não é? Porque tem um se aí. Se tu me amas, pergunta, ama? Não sei. Pode ser que ama. Se amar, então ame-me baixinho. Se não, então faça como quiseres. Neste caso, dá para perceber essa correlação, que uma oração está ligada à outra por uma relação meio que duvidosa, vamos assim dizer, uma condição. Realizando essa condição A, B será alcançada. Não realizou A, então B também morre pela via da consequência. Okay? No caso, consecutiva. E terceiro exemplo, viajarei hoje a fim de resolver esse problema. Viajarei hoje. Eu viajarei hoje a fim de resolver esse problema. Ok. Qual a finalidade de eu resolver? Nesse caso, por exemplo, eu não consigo fazer muito bem substituição, porque a fim eu já olho para ele com o olhar de finalidade. Já fica meio fácil. Para que também seria uma substituição válida. Viajarei hoje para resolver esse problema. Com o fim de resolver esse problema. Com a conjunção a fim de, lembrando também que a fim junto é de afinidade, a fim separado é que indica finalidade, ok? Aqui tem a tabelinha do Elias, e o que está faltando no slide? Muito bem, orações adjetivas. Orações adjetivas, 2 tipos apenas. Por isso que eu não coloquei no slide, porque é muito simples, então vocês vão copiar um pouco, escrever um pouquinho não faz mal a ninguém. Ok.
dois tipos: restritiva e explicativa. O que um professor mais peba diria? Ele diria o seguinte: ele diria que a diferença é que a oração explicativa ela vem com vírgulas e que depois ela vem uma explicação, que é meio óbvio, né? E a restritiva não tem vírgula e ela faz uma restrição. Simples, mas não é tão simples. Isso vai te ajudar a responder questões? Vai, pra caramba. Quase todas as questões você responde com isso daí só. Entendeu? Por isso que a maioria dos professores ensinam. Só que, não todas as questões. Existe um raciocínio que é melhor para você entender ele. E ele é bem simples também. Primeiro, a oração explicativa, além das vírgulas, ela tem que trazer uma noção de uma característica única que está se falando do todo. Pensa na seguinte frase: os cientistas, vírgula, que combatem o obscurantismo, vírgula, estão sendo desvalorizados na nossa sociedade. Ok, eu estou falando de alguns ou de todos os cientistas? De todos, você vai me responder corretamente. Por quê? Porque tem vírgulas e que nesse caso eu estou falando de todos. Não são alguns cientistas que combatem o obscurantismo, são todos. Ok. O que pode acontecer? Tire essas vírgulas para mim. E agora? Eu estou falando do todo ou estou falando de parte do todo? Os cientistas que combatem o obscurantismo são mal vistos na sociedade. Tá vendo que a retirada da vírgula causou mudança semântica? Beleza. Esse é o caso que você vai resolver com aquele conselho. Aquele primeiro mais pebinha. Que vírgula explicação sem vírgula restrição. Só que acontece caso de restrição impossível. Por exemplo, José de Alencar, que escreveu Iracema, faleceu, blá 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 blá, não me lembro de datas. Beleza. José de Alencar. Nesse contexto que eu estou falando, José de Alencar, existem quantos? Na minha rua existe um José de Alencar. Não, cabeça, calma. Nesse contexto de escritor, escreveu Iracema, quantos José de Alencar existe? Apenas um. Logo, essa característica ela é única. Não tem como você fazer uma restrição. Você restringe quando você quiser excluir uma parte do todo. Mas nesse caso, José de Alencar é o todo. Não há restrição a ser feita. Logo, se essa questão lhe aparecer, se essa frase lhe aparecer num contexto sem vírgula, marca errado sem medo. Da mesma forma, o inverso pode acontecer. As crianças, se vacinarem... As crianças que vacinarem-se estarão melhor protegidas. Nesse contexto, essa seria uma explicação impossível. Por que uma explicação impossível? É possível que todas as crianças se vacinem. Verdade. Só que, neste caso, anota aí, essa é boa. Quem tiver post-it... Não, isso não é um post-it. Quem tiver post-it, cola na testa mesmo, que essa é importante. Que, neste caso, quando houver um verbo no subjuntivo fazendo parte da oração adjetiva, você terá obrigatoriamente que está fazendo uma restrição, porque o subjuntivo, como vocês sabem, é um modo da dúvida. Se você tem dúvida, você não sabe. Pode realmente acontecer de todas as crianças se vacinarem, mas pode de não se vacinarem. Nesse caso, você terá obrigatoriamente que fazer uma restrição. Nesse caso, de novo, se a questão tiver com vírgula, marca errado, sem medo, porque subjuntivo, sinônimo de restrição. Outro fato interessante para anotar, pelos exemplos, acredito que vocês já perceberam, que sempre terá um pronome relativo, salvo nos casos de oração reduzida, a próxima aula. Sempre vai ter um pronome relativo iniciando a oração adjetiva desenvolvida. Nesse caso eu usei o que, até porque ele é o mais comum. Mas como vocês sabem, o que, até para identificar, você pode substituir ele por o qual, a qual, os quais, as quais. Existe o cujo também, onde, em que, e por aí vai, ok? Beleza. Com isso eu encerro a minha aula. Deem uma olhadinha nesse arquivo do Elias, baixem ele, imprimam ele, ele é muito bom realmente, e ele já resolve algumas coisas. Se eu não me engano, fala algumas coisas sobre regência nele, vai ajudar vocês um pouco no assunto das aulas 1 e 2, certo? Deixarei até um link no negócio. E, novamente,
questões para vocês. Mais 5 questõezinhas comentadas, certo? Até a próxima. Valeu!